Olá, no ar o programa Rio a Cidade. Hoje vamos conversar sobre a história e as atrações de uma joia da cultura brasileira que comemora 190 anos, o Museu Nacional. Para este bate-papo, nós convidamos o diretor da instituição, Sérgio Alex Azevedo, que também é paleontólogo, e convidamos a historiadora do Museu Nacional, Regina Dantas. Obrigada, professora Regina, obrigada, professor Alex, pela presença aqui conosco. E o nosso telespectador participa dessa conversa sobre o Museu Nacional pelo telefone 2527-3025. Sérgio, você dirige uma instituição que é a mais antiga instituição científica do Brasil e é a maior de história natural, não é isso? E antropologia da América Latina. Isso é uma questão de orgulho para a gente poder dirigir uma instituição com tanta história, tanta importância na própria história do país. Essa instituição bem antiga e que desde a sua origem mantém ativa as suas funções de desenvolver a cultura, a educação e a ciência no país. Ela foi criada por Dom João. Ela foi criada por Dom João VI em 1818, quando do período da estada da família real portuguesa aqui no Brasil. E, na verdade, ela já nasceu, hein, Regina, para ser, ele, na verdade, o museu, já nasceu para ser museu. Nasceu com esse caráter, com essa função, com esse objetivo, e de lá para cá só vem crescendo. Mas se mantém como tal, Regina? O museu ele foi criado como uma nomenclatura de museu real. Por quê? Porque era o período da realeza no Brasil. Assim que o Dom João chegou, nós deixamos de ter o caráter de colônia. Essa é a grande importância da vinda da família real para o Brasil. E ao chegarmos, então, ao chegar os portugueses, eles fizeram as alterações e quiseram imediatamente fazer uma modificação estrutural no Brasil, administrativa, educacional e também científica. Por isso a importância da criação do Museu Real. A ideia seria fazer a coleta de toda a riqueza natural do país. Já era para atuar no âmbito do local onde ele se encontrava. Não era simplesmente para trazer, pensarão talvez alguns, referências do continente europeu ou do país português. Na verdade, já era para trabalhar com os elementos brasileiros. Isso, o Brasil. Inclusive, essa questão antropológica, né? O índio brasileiro. Imagina naquela época fazer todo esse levantamento. No século anterior, isso foi até iniciado, mas não foi dado avante. Já com o período de Dom João, isso foi possível. E depois, com o passar dos anos, como você bem colocou, vindo, então, os imperadores, o museu passou a ter um caráter de consulta em relação ao governo imperial. Isso foi mudando, então, a nomenclatura de Museu Real para o Museu Imperial Nacional, depois Museu Nacional, e agora essa formatação de um museu universitário, mas sempre envolvido com pesquisa, desenvolvendo o ensino também. E hoje nós podemos dizer que o museu ele é um museu de extensão, porque o museu, propriamente dito, com esse papel social, ele serve à sociedade. Pois é, com quase 200 anos, Sérgio, imagina-se o acervo que o Museu Nacional possui, não é mesmo? O museu reúne não só as coleções originais, que eram coleções do próprio Império, mas uma das características fundamentais do museu é que ele é um museu em franco desenvolvimento. Hoje, se a gente for fazer uma análise, nós temos pesquisadores do museu espalhados pelo mundo todo fazendo pesquisas. Eu tenho pessoas que trabalham na África, tem equipes que trabalham na China, trabalham em todo o continente sul-americano. Essas pessoas, ao mesmo tempo que desenvolvem suas pesquisas, elas trazem novas informações e novos materiais para o museu. Então, as coleções, as curiosidades, as coisas importantes da ciência no museu, elas crescem, dizer ano a ano é até modesto, elas crescem semana a semana, quase que dia a dia. O forte é a paleontologia como ciência? O museu também tem uma característica muito importante, que ele tem uma diversidade muito grande de temas que ele enfoca. A paleontologia, a minha especialidade, é um tema de um grande interesse popular e muito bem desenvolvido no museu. Mas são vários outros temas. O museu hoje tem uma fortíssima área em antropologia social, tem uma área fortíssima em arqueologia, tem uma área forte em zoologia, em botânica, em geologia, em todas as suas atividades. Cada uma no seu campo, com a sua importância e o seu desenvolvimento. E além disso, o que ele falou me provocou. E além disso, a história. Imagina você trabalhar num local que foi a residência real,
Imperial, antes do Museu Nacional, porque o Museu Real que nós estamos falando, ele estava no Campo de Santana, depois é que ele foi para o Palácio da atual Quinta da Boa Vista. Então, o Sérgio está enfocando essas áreas todas. Ele, como museu, não se encontrava fisicamente onde ele hoje se encontra? Não, é no Campo de Santana, no centro da cidade. Porque o prédio onde ele hoje se encontra era um lugar onde morava a família real Era portuguesa e depois imperial brasileira. Isso, era uma residência. E essa que foi a residência da família imperial recebeu depois o museu, que na verdade existia também desde quando a família chegou. Na verdade, 10 anos depois da chegada da família real, porque o museu é de 1818 e a chegada da família real de 1808. Isso. Mas houve então uma simultaneidade. Onde ele hoje se encontra era a residência da família real e onde ele estava então era no Campo de Santana. Correto, isso. E são histórias assim, que inicialmente deveriam ser paralelas, mas elas depois são paralelas que vão se unir, que os matemáticos não me escutem isso, e vão se unir, e é exatamente nesse momento que os pesquisadores do Museu Nacional desenvolvem pesquisas históricas para levar em consideração aquele palácio, o área imperial que existe ali dentro. Então, os pesquisadores, nas suas diferentes áreas de pesquisa, têm as suas coleções, mas dentro das coleções, tem coleções que pertenceram ao próprio Dom Pedro II e que foram apropriadas pelo Museu Nacional no momento da transferência do museu do Campo de Santana para o palácio. Olha que coisa interessante. E, Sérgio, você tem as exposições permanentes, as temporárias, não é isso? Que a gente vai mostrar agora na nossa reportagem, e isso para o nosso telespectador, que existem peças que remetem à interação cultural entre piratas franceses e índios no início do século XVI. Múmias egípcias, dinossauros, enfim. Você ficou com vontade de viajar no tempo? Então você está convidado a fazer um passeio pelas atrações da mais antiga instituição científica do Brasil. Veja agora. Importantes instituições de pesquisa do Brasil e o maior museu de história natural da América Latina está completando 190 anos, quase 2 séculos dedicados às ciências. Vamos conhecer hoje o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, um lugar cheio de curiosidades. Quem recebe a gente é a Tereza Baumann, que trabalha no museu há 36 anos. Desde o primeiro momento, quer dizer, Dom João VI cria o museu, mas há uma continuidade de interesse, de acervo, já com Dom Pedro I, e principalmente Dona Leopoldina, porque naquela época que Dom João VI veio, quando Dona Leopoldina também veio para casar, vieram muitos naturalistas e viajantes que, ao mesmo tempo que coletavam peças pelo interior do Brasil e que mandavam peças para a Europa, elas também enviavam peças para esse museu aqui no Rio de Janeiro. Mas foi Dom Pedro II o maior colaborador do Museu Nacional. Dom Pedro II também, em suas viagens à Europa e ao Egito, também trouxe no seu retorno muitas peças que foram oferecidas, como, por exemplo, a Dama Chameneçu, que é um sarcófago que está na exposição e que contém ainda a múmia intacta, foi oferecida a ele pelo Khedive do Egito. Essa múmia é muito interessante porque esse sarcófago ficava ao lado da mesa de trabalho de Dom Pedro II. E conta-se que durante um temporal o sarcófago caiu ao chão e ele partiu. E se vê uma restauração que foi feita na época de uma parte dele que tinha sido fragmentada. Uma das novidades do museu é a exposição Entre Dois Mundos, franceses de Paratitu e Tupinambá de Rouen. Traduzindo, são peças que comprovam o intercâmbio cultural entre os dois povos no século XVI. O material que está exposto é um material de pré-contato, quer dizer, indígena, antes do contato com o europeu, um material durante esse período de contato e, sobretudo, a prova material mesmo desse momento em que os franceses estiveram na área. A preparação da cerâmica era uma atividade feminina entre os tupinambá. Os utensílios do dia a dia geralmente não tinham pintura. Já os utilizados em rituais funerários tinham decorações diferentes para os mortos da própria comunidade e para aqueles inimigos que depois iam ser devorados em rituais canibalísticos. Para esses últimos, por exemplo, os desenhos tinham vísceras humanas. Sugestivo, não? Da parte dos franceses tem esta túnica metálica, que eles usavam como proteção. Resta saber, será que foi um presente para os índios ou foi só o que sobrou do francês? Cuidar disso tudo deve dar um trabalhão.
temos as múmias, que essas, por exemplo, estão sob a guarda da museologia na exposição e que, para tanto, por exemplo, foram colocadas dentro de bolhas anóxicas, quer dizer, sem oxigênio, para que haja justamente a extirpação total de organismos vivos que possam afetar as múmias. A Lara já teve a oportunidade de vir mais pequenininha, mas agora está com outro entendimento, né? E a Ana nunca tinha vindo, então a oportunidade delas estarem já conhecendo e se aproximando dessa questão da cultura, da ciência, né? Eu acho importante. Eu gostei pra caramba e a minha parte preferida foi dos dinossauros. Dos dinossauros, você não ficou com medo dele, não? Ele é enorme, né? Mas eu não fiquei com medo, não. Você teria vontade, assim, de ser uma estudiosa dessa área? Eu tinha. Por quê? Porque eu gosto muito de ciências e eu também gosto muito de estudar. A tarde passou voando. Tá na hora do museu fechar as portas e é melhor não ficar preso aqui. Olha, eu já fiquei aqui no museu até meia-noite, meia-noite e meia, 1 hora. Não cheguei a ver os dinossauros andando como naquele filme, nem as múmias conversando, né? Seria muito interessante. Agora, existem relatos de algumas pessoas que já escutaram passos, que já viram vultos, né? Eu realmente ainda não vi, né? Eu não sei se eu gostaria de ver, porque talvez eu ficasse muito assustada. Mas seria uma experiência bastante interessante. Sérgio, você já ficou dando plantão até tarde lá no museu? Então, a gente tem esse hábito, principalmente na época de montagem de novas exposições, a gente virar a noite lá, ficar até tarde. Mas não fica sozinho não, né? Fica mais gente. Geralmente a gente fica com a equipe toda e tudo mais, mas a gente, com o tempo, acaba aprendendo a conviver com os fantasmas do museu, eles acabam até ajudando a gente na elaboração dessas exposições. E se você gostou da reportagem que a gente acabou de apresentar, essa exposição que foi apresentada agora, ela pode ser vista até o dia 7 de novembro, de terça a domingo, de 10 da manhã às 4 da tarde, lá no Museu Nacional, e o local possui acesso para deficientes. O endereço é Quinta da Boa Vista, sem número, São Cristóvão. Informações no site www.museunacional.frj.br ou pelo telefone 2562-6900. E para agendar a visita das escolas, é só ligar para 2562-6923. E as escolas vão muito, né, Sérgio? Muito, muito. Falando até sobre a reportagem que a gente acabou de ver, hoje pela manhã nós tivemos uma apresentação de um filme num festival de cinema que está sendo apresentado no museu, e o filme era sobre dinossauros. E nós tivemos cerca de 200 crianças que lotaram o auditório do museu, assistiram o filme, conversaram com os pesquisadores. E isso é uma tarefa muito comum do museu, né? Você receber lá escolas de toda a rede pública, da rede privada, que habitualmente visitam o museu, e lá tem lazer e tem também um pouco de aprendizagem. Isso aí. Além da pesquisa, tem o ensino de pós-graduação, nas áreas de antropologia social, botânica, zoologia, tem os departamentos de pesquisa, tem o grupo da pesquisa histórica para pensar o palácio e tem toda essa atividade de crianças correndo para lá e para cá. Isso é muito bom. Esse foi um grande avanço, a gente pode considerar, nos últimos 20, 30 anos, que é o museu se aproximando das pessoas, em especial dos jovens e das crianças, porque, na verdade, o museu, as instituições científicas são puro saber, pura história, né? E todo mundo tem curiosidade. As crianças, evidentemente, citam logo o dinossauro, mas há tanta coisa boa que elas conhecem numa visita ao Museu Nacional. A Patrícia, de Engenho de Dentro, quer saber, Sérgio e Regina, qual o papel do Museu Real na instituição da ciência no Brasil no século XIX? O papel é fundamental. Foi a partir da criação do Museu Real, que até que Teresa colocou bem no vídeo, dizendo que teve toda uma participação da Leopoldina, mas a partir desse momento, com a criação do Museu Real, o que aconteceu? Em todos os demais países da Europa, passaram a olhar esse novo mundo, esse novo continente, com toda uma riqueza exótica. Exótica num conceito de diferente, de novidade. Então, vários naturalistas passaram a vir para o Brasil exatamente para fazer essa troca de objetos que ficariam no museu, já teria um museu para isso, e objetos que iriam, então, para os museus de suas origens.
Então, foi fortalecendo, estudar, falar do desenvolvimento das ciências naturais no Brasil do século XIX, tem um ponto inicial, que é a criação do Museu Real. Sérgio, você quer acrescentar alguma coisa ao que disse a professora Regina? Não, só para dizer que, a partir do Museu Nacional, criado então em 1818, que muitas outras instituições de pesquisa derivaram. Então, o museu, de certa forma, foi o pai de muitas outras instituições que acabaram desenvolvendo a ciência no país. E a respeito assim, do título da exposição, que se chama Entre Dois Mundos, Franceses de Paratitu e Tupinambá de Rouen, vale explicar que Paratitu corresponde à cidade de Paracatu, em Araruama, onde se localiza o sítio arqueológico Serrano. E Rouen é a região portuária francesa de onde saíam corsários e piratas, trazendo as peças que hoje fazem parte do acervo. Vamos ao nosso intervalo e voltamos daqui a pouco, continuando a nossa conversa sobre o Museu Nacional. Até já. Voltamos com o programa Rio à Cidade, hoje conversando sobre a joia da cultura brasileira que comemora 190 anos, o Museu Nacional. E para este bate-papo que está aqui em nosso estúdio, o diretor da instituição, Sérgio Alex Azevedo, e a historiadora do Museu Nacional, Regina Dantas, e você participando pelo telefone 2527-3025. Sérgio, Regina, a Patrícia, não, Patrícia, eu já passei a pergunta dela. O professor Onoda do Meyer, ele pergunta assim, o que aconteceu com o antigo professor Vitor do Museu Nacional? Ele foi o responsável pela iniciação dele, professor Onofre, nas áreas de ciências, física e química. E dá parabéns a nós todos pelo nível de excelência e qualidade do programa. Obrigada, professor Onoda, pela participação. Você sabe onde está o professor Vitor? Ele certamente está se referindo ao professor Vitor mais antigo. Nós temos um outro professor Vitor aposentado recentemente. Esse professor que ele se refere foi um professor que se ocupava muito dessa parte de difusão da ciência e ensino de pessoas. Ele se aposentou já há bastante tempo, né? E o trabalho dele depois foi continuado pelo Serviço de Assistência ao Ensino por um outro professor, o professor Solon, que também se aposentou, depois veio a falecer. E hoje ele é desenvolvido por outras pessoas do museu que seguem com essa atividade. É lá que se encontra, inclusive, é bom a gente destacar o primeiro dinossauro brasileiro de grande porte, aquele que apareceu na reportagem. O Brasil tem assim, uma das suas características, ser um país muito rico em dinossauros, mas a gente tinha também a deficiência de não ter um grande dinossauro montado num museu do país. Então, as equipes do Museu Nacional não só montaram esse dinossauro, como foram a campo, coletaram esse dinossauro, estudaram, fizeram uma montagem. Hoje ele está à disposição do público e é realmente o primeiro dinossauro de grande porte brasileiro montado numa instituição do Brasil. Nós temos aqui informações que trata-se de um herbívoro de 9 toneladas, 13 metros de comprimento, que viveu há cerca de 80 milhões de anos na região do Triângulo Mineiro. É isso mesmo, professor? E que se chama Machacalissaurus topai. Você pode repetir o nomezinho dele? Machacalissaurus topai. Tá certo. E, na verdade, aqui a gente tem também, diz que a reconstituição do esqueleto está ao lado dos fósseis originais e de uma réplica de um novo dinossauro em escala menor. Esse é o que pode ser, digamos, tateado e tocado por todo mundo, é isso? É isso, porque a gente tem sempre aquela noção de que no museu não se pode tocar em nada. Na maior parte das vezes não é prudente que a gente toque em algumas peças, mas em outras vezes é fundamental que as pessoas sintam essa peça tocando. Então o museu tem procurado nas suas exposições colocar materiais que possam ter uma maior interatividade com o público. A gente está desenvolvendo um projeto que se chama Outros Sentidos, que exatamente prevê a utilização de outros sentidos além da visão dentro de um museu. Tá certo, e faz todo sentido também. Agora, Regina, a sua dissertação tem o seguinte título, né? A Casa do Imperador, do Paço de São Cristóvão ao Museu Nacional. O que você analisa? É de quando é a fase em que ele passou para o Paço ou de quando ele ainda estava no Campo de Santana? É a residência, o atual Paço, o antigo Paço São Cristóvão, o atual Museu Nacional, o Palácio, no período de Dom Pedro II, que é o período maior, quase 50 anos. Mas o que você aborda nessa dissertação? A residência, o cotidiano, o palco do poder, o tititi do império, moda, vestimenta. Que bacana. É todo um cotidiano e o que está por trás, que é todo um enfoque político também. Certo. Essa sua tese ela não está publicada, né? Ela, por enquanto, ela é um trabalho acadêmico e se encontra... Foi ano passado. Tá. E ela se encontra onde? Caso alguém
vontade de ver, de No consultar? próprio Museu Nacional. Só entrar em contato com a direção do museu, está disponibilizada no site. E olha só, o Rodrigo do Meia Sérgio, ele assim, parabéns, a reforma do museu, pergunta ele, é para resgatar a sua antiga estrutura e quando ficará pronto? Tem reforma, então, aí no pedaço? O museu ele se encontra em reforma há mais de 20 anos, é uma reforma constante. Mas recentemente a reforma está mais... Recentemente nós atingimos uma etapa muito interessante que foi a reforma da fachada frontal. Isso acabou tendo uma reação do público muito positiva, as visitações do museu aumentaram bastante. A parte interna do museu já vinha sendo restaurada há vários anos, as exposições estão todas renovadas, de até o final do ano deve devolver para a população do Rio de Janeiro as exposições do museu. Muitas salas ficaram fechadas durante 15 anos, elas vão ser reabertas agora até o final do ano. Então o processo de reforma é constante, ainda tem coisas a serem feitas, mas... O museu está num processo muito bem encaminhado. Isso é muito bom, Sérgio. Isso faz do museu hoje, dos museus hoje, eu diria até, algo vivo, algo que recebe, que acolhe as pessoas, que mostra o passado, mas referencia o presente, aponta para o futuro, né? A Admar de Botafogo, assim, vocês têm provas, pergunta ela, da existência de um túnel que liga o Museu Nacional à Casa da Marquesa de Santos? Essa pergunta não podia faltar, né? Você acha que alguém ia deixar de fazer essa pergunta? Mas, enfim, existem provas da existência desse túnel e ela diz assim, diz a Admar, faça uma peça nessa casa que se chama Salva do Despejo por Lampião. Regina, você quer saber a história do túnel? Não existe o túnel. É porque do outro lado da rua, na Marquesa de Santos, Solar da Marquesa, tem o início de um túnel. E no Museu Nacional também. Mas, na verdade, é que nos palácios, as cozinhas eram do lado externo e subterrâneos, exatamente por motivos de segurança. Você diz assim, os resíduos eram despejados por esses túneis? É isso? Não, as cozinhas mesmo. As próprias cozinhas. O ato de fazer a comida, já a partir de Dom Pedro I, o que era assim, sofisticado, moderno, digamos, para a época, era que as cozinhas fossem elaboradas fora do palácio, já com Dom João, não. E os túneis levavam a esse cômodo? A esse cômodo, exato. Então, a ideia é que, como estavam próximos, na mesma direção, digamos assim, é que deveria ter o túnel e, claro, por conta da relação entre Dom Pedro I e a Marquesa, que é bastante badalada, né, na historiografia, não dá para negar mais, foi criada essa lenda, mas não é verdade. Além disso, uma coisa interessante sobre os túneis é que os palácios sempre têm essa necessidade de rotas de fuga, porque a única maneira de você tomar um império, um reinado, é matar o rei. Então o rei sempre procura buscar saídas, né, túneis. O museu também tem as suas saídas, os seus túneis, e isso acaba ajudando a desenvolver mais essas histórias. Patrícia, desculpa, Patrícia, perdão. Regina, a Patrícia do Engenho de Dentro, ela pede se você pode falar sobre o Congresso de História da Ciência da UFRJ. Nossa, que ótimo! É onde eu faço o doutorado. É agora, na semana que vem. E a ideia é... Bom, já existe uma demanda de História da Ciência no Brasil. O ano que vem nós vamos elaborar um evento internacional. Será nos dias 22 e 23, na própria universidade, na UFRJ, no auditório do Roxinho. E as inscrições podem ser feitas na hora, vão ser painéis, convidados de São Paulo. Ótimo. E a forma de contato é o site da instituição? Pela UFRJ, pelo Instituto de Química. Tá certo. Ideal. E a coleção egípcia do museu, que é considerada, na verdade, é tida e considerada como uma das mais importantes e antigas do gênero na América do Sul. Quais são os destaques dessa coleção, Sérgio? Então, a coleção egípcia do museu hoje é uma coleção que, se você considerar assim, as coleções egípcias fora do Egito, você tem que citar a coleção do museu como uma das mais importantes. Você tem, como mostrou na matéria que passou, a Chameneçu, que é um sarcófago que tem uma característica muito importante, ele nunca foi aberto. Hoje, os pesquisadores da área de arqueologia do museu estão estudando esse sarcófago através de tomografia. É feita uma tomografia numa clínica médica e é através dos dados da tomografia que você consegue estudar. Já se descobriu que essa múmia está intacta, inclusive ela tem os ornamentos originais ainda dentro do sarcófago. Que bacana! E isso acabou sendo uma matéria muito importante. Além disso, você tem muitas peças de destaque, você tem diversas múmias importantes. Todas elas estão abertas à visitação. Ou seja, na visitação que alguém faça ao museu, dá para ver tudo isso? Não dá para ver todas as múmias, porque elas são muitas. Mas dá para ver algumas das múmias do museu, algumas objetos, peças de destaque. Além das múmias, vários objetos da coleção egípcia. Estelas vasos funerárias, canopos. vasos, várias coisas que são comuns nas coleções egípcias.
e importantes, no caso, porque o museu as tem disponível ao público. Que beleza. A gente está ficando, todo mundo ficando com mais vontade ainda de visitar o museu. O Wellington de Guaratiba, ele sempre ouviu falar sobre os trajes do rei, mas a coroa nunca pôde visitar. Ele gostaria de saber se isso está na exposição. A Coroa do Rei, Museu Imperial de Petrópolis. De Petrópolis, né? Então não está aqui no Museu Nacional, está lá no Museu Imperial, né? Isso, o Museu Nacional ele tem um perfil de museu de história natural e antropológica. Agora, né, que está começando a fazer a sua análise histórica. A Nig de Maricá, pergunta se há interesse do museu em receber um pequeno fóssil de árvore petrificado e nos dá parabéns pelo programa. Obrigada, Nig, e a todos vocês aí pela participação. Existe esse interesse, Sérgio, de receber um pequeno fóssil de árvore petrificado? Sim, essa é uma das tarefas do museu também, recolher aqueles materiais que as pessoas leigas têm em casa ou recolhem. O local desse material é, de fato, no museu. Aí ele vai ser estudado e disponibilizado a todos. Certo. Em relação a tudo mais que a gente encontra lá, falamos da coleção egípcia, falamos dos dinossauros, de paleontologia, mas e que mais áreas são abordadas? Bom, esse é um privilégio do museu, você disponibilizar para o público do Rio de Janeiro materiais tão importantes. Outro material muito importante que a gente tem lá são pedaços das paredes de Pompeia. Para você ter uma noção, nós temos lá blocos de rocha que foram retirados de templos em Pompeia e que estão hoje em exposição no Museu Nacional. O museu tem peças de arqueologia brasileira fantásticas, de todas aquelas correntes da arqueologia brasileira. De botânica também. Botânica. Aí nós estamos agora reabrindo a coleção de animais recentes, né, vertebrados. Beleza. Vamos até o final do ano abrir a coleção também de invertebrados. Sérgio, olha só, Regina, muitíssimo obrigada pela presença de vocês, parabéns pelo trabalho de ambos, sucesso e vida longa ao Museu Nacional, vamos visitá-lo mais uma vez. Obrigada a todos vocês que nos acompanham diariamente no Rio Cidade, um grande abraço e até o próximo encontro.